Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Saiba o que fazer se o seu benefício for cortado agora no pente fino do INSS. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Inicia-se agora no mês de agosto o chamado pente fino do INSS. Na realidade, são revisões. E o que o cidadão deve fazer caso o benefício dele seja cancelado? Se o cidadão participar da perícia médica e o perito médico decidir que o cidadão, mesmo sem condições, deve voltar às suas atividades laborativas, o que este segurado pode fazer? De acordo com a lei, o cidadão ou segurado do INSS pode recorrer ao próprio INSS. Persistindo, pode recorrer à justiça. Então vejamos o que este segurado pode fazer. No mesmo dia que você participou da perícia médica, após as 21 horas, você já pode saber o resultado desta perícia. Se você procurar por este resultado após as 21 horas do mesmo dia da perícia médica e não encontrar este resultado, no outro dia você entra em contato com o INSS para fazer o chamado, entre aspas, acerto pós-perícia. Se o INSS disser que você precisa voltar às suas atividades laborativas, que o seu benefício foi cancelado, você pode entrar imediatamente com um recurso administrativo junto ao INSS. Neste caso, você não será chamado para uma nova perícia médica junto ao INSS. Servidores do INSS farão esta revisão ou este recurso administrativamente com as juntas de recursos do INSS. Então, mesmo entrando com este recurso, o INSS confirme a situação, ou seja, que você precisa voltar às suas atividades laborativas e você não concorde com este resultado, pode procurar a Justiça Federal. Então, neste caso, você vai entrar com uma ação na Justiça Federal, dizendo os motivos pelos quais você não pode voltar às suas atividades laborativas. Neste caso, o juiz da causa, o magistrado, vai contratar um perito da confiança dele e vai fazer uma nova perícia. De acordo com essa perícia, o juiz, o magistrado, dará a opinião da justiça que deve ser seguida pelo INSS. Então o cidadão pode ter o benefício cortado pelo INSS e recorrer à justiça, ter o benefício reativado. Então, como vocês podem ver, esse perito médico contratado pela justiça será da área em que você apresentou a doença. Um exemplo, o cidadão tem problemas cardíacos. Neste caso, o juiz deverá contratar um médico cardiologista, que seja especialista na sua doença. Com isso, a perícia é feita muito mais completa. A qualidade melhora na perícia, porque é um médico especialista na área da doença do cidadão. E, em alguns casos, o perito médico que cortou o seu benefício junto ao INSS não é especialista na sua doença. Outro exemplo, cidadão fez a perícia médica com problemas nos rins.
precisaria ser atendido por um nefrologista, mas foi atendido por um dermatologista. Veja que esta perícia não pode ser feita com boa qualidade. Porque mesmo entendendo, é claro que o médico entende, um clínico geral, ele não é especialista nesta área. Ele apenas vai conversar com você e através destes laudos que você trouxe, vai dar a opinião dele. Essa opinião do médico perito do INSS pode ser contestada a qualquer momento, pois é um direito do cidadão. Você pode contestar através do recurso administrativo junto ao INSS, ou depois na própria Justiça Federal. Na Justiça Federal pode ser que o tempo seja um pouco maior para receber o resultado, porque, como falamos, você fará nova perícia, serão novos laudos e assim por diante, mas são direitos do segurado. A última palavra não deve ser e nem é do INSS. O cidadão pode discordar. Outra coisa importante que deve se ressaltar é o respeito mútuo. Segurado, médico, perito. O mesmo respeito que o segurado deve ao perito médico, o perito médico deve ao segurado. Ninguém está ali para ser humilhado. Trabalhador algum nesse país desconta para o INSS para ser humilhado nas perícias médicas. E a gente vê isso direto. Se você foi humilhado pelo médico perito, não foi tratado com respeito, com dignidade, entre com uma ação contra ele. Não deixe barato. Porque também se você desrespeitar o funcionário, você pode ser punido pela lei. Então, pau que dá em Chico, deve dar em Francisco. É uma mão dupla. O segurado deve respeitar, deve tratar com respeito, com educação o médico perito. E essa educação, esse respeito também tem que vir do lado de lá do médico perito. Isso porque o trabalhador brasileiro não deve ser humilhado, nem pode ser humilhado pelos médicos peritos. O médico perito está ali para fazer uma perícia médica em um segurado do INSS. O cidadão pagou para isso, não pagou para ser humilhado por ninguém. O mesmo respeito daqui para lá deve vir de lá para cá. E se você foi desrespeitado pelo médico perito, se você foi humilhado, entre com uma ação contra ele ou contra o INSS. Converse com o advogado e não deixe barato. Porque, como falamos, se você desrespeitá-lo, você pode ser enquadrado pela lei. Isso vale para os dois lados. Então, como falamos, esta série de vídeos está sendo publicada para ajudar, para orientar os segurados do INSS neste pente fino que começa agora no mês de agosto. Esperamos que tenhamos atendido os nossos amigos, porque muitas pessoas ainda estão com dúvidas. Se eu tiver o benefício cortado pelo INSS, já posso diretamente entrar na justiça? Primeiro você recorre administrativamente junto ao INSS. Continuando a negação do INSS, o caminho é a Justiça Federal. E você também pode contratar um advogado para ter todo o suporte técnico, um profissional da área, para entrar com o processo junto ao INSS. Porque do outro lado, que é o lado da autarquia, com certeza tem um profissional do direito que vai defender os interesses da autarquia, ou seja, os interesses do INSS. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Muito obrigado a todos.